Atenção. Atenção, Newton. Estou aqui, iniciando a gravação. Tudo jóia? Nossa, tá. Aqui aparece, Márcio está gravando a chamada. Beleza. Eu tô vendo aqui pela lateral que eu tô alaranjado, né, cara? O que será que tá acontecendo com a minha câmera? Cara, olha só, toda a cor do armário ao fundo. Deve ser a sua aura refletindo e tomando conta de todo lugar, cara. Impressionante. Parabéns, parabéns. Provavelmente, né? Vamos lá, então, mais um papo aí de contatos insólitos, episódio número 15. Oh, já? Que é a meditação na era das distrações, né? A gente já teve a espiritualidade na era das distrações, agora vamos falar um pouco sobre a meditação, indo um pouco mais a fundo em um assunto específico, né? E aí, antes de começar, agora eu lembrei, né? Queria pedir às pessoas aí se inscreverem no canal, né? Porque eu só lembro de falar isso no fim, né? Então, por favor, nos ajudem aí, ajudem a fazer com que o canal cresça, né? Curtindo e se inscrevendo no canal, isso é muito importante pra gente. Bom, mas vamos lá então, né? Cara, ultimamente a gente tem visto aí, eu acho que muito mais engatilhado pelos Estados Unidos, né? Principalmente pelo povo lá da Califórnia, né? Um certo revival aí, né? Das práticas de meditação, principalmente sob o nome, né? Sob o guarda-chuva aí do tal do mindfulness, né? Inventaram um nome aí bonitinho e tal para uma prática milenar, para um aspecto, né, de uma prática milenária aí, né, que é justamente esse foco, né, na atenção no presente, né, para que a gente consiga ficar cada vez mais presentes, né, no momento atual. Mas ganhou muita força lá, né, e vem ganhando muita força. Isso não é novidade, né, já nos anos 60 teve todo um movimento lá nos Estados Unidos aí com o movimento hippie, né, de trazer práticas orientais para o Ocidente e tal, mas agora parece que ganhou um boom novamente, né, com os apps aí de meditação, né, que a gente tem aí alguns apps super famosos, o Headspace, por exemplo, né, tem também o Calm, que é o concorrente, é o principal concorrente deles, mas também eu conheço o Mindfulness, né, que é um outro aplicativo aí também, e um tal de Omivana aí, que é de um cara que eu sigo também, que eu acho legal. Mas, e tem mais, cara, se você for procurar lá no Google Play, na Google Store, você vai achar vários, né, aplicativos. Deve ter brasileiro, inclusive, né? Imagino eu que deve ter a brasileira, né? Eu acho que já deve ter, sim. Inclusive, uma conhecida minha teve aula comigo também, ela estava planejando fazer um app, não sei se ela conseguiu fazer, faz tempo que eu perdi contato, também nessa pegada, né, cara? Então, assim, e é muito estranho, porque acaba sendo, né, o celular, o smartphone, que é a nossa pior fonte de distração, você tem um app lá dentro fazendo com que você, né, tenta sair dessa cilada, né, da armadilha que o próprio smartphone te provoca, né, cara? Então, tentando entender, assim, mais ou menos, né, o que está acontecendo, como é que isso pode nos beneficiar, né, entrando um pouco sobre a meditação em si, as práticas, enfim, coisas que a gente, de uma certa maneira, dá uma resvalada de vez em quando, né, nessas questões. Então, opiniões, o que você acha a respeito desse movimento, o que você tem visto por aí? Vamos embora, vamos explorar esse assunto aí. Legal, achei bacana. Quando você me mandou o tema hoje de manhã, uma coisa que chamou a atenção não é tanto a parte da meditação, mas por que é tão natural? Eu me perguntei, né? Por que é tão natural eu aceitar que a gente possa chamar o momento atual de era da distração? Né? Interessante, né? Para a gente, e eu converso com muita gente, e dificilmente alguém vai negar, né? Então, eu fiquei pensando nisso, matutando isso em alguns momentos hoje. Por que será? Qual que é a grande diferença? A gente vai, claro que vai chegar na parte da tecnologia e no giro da informação e tal. A rigor, distrações sempre estiveram aí, né? Na época que eu só tive, algumas pessoas dirão, mas a televisão, uma hora só tinha 4 canais disponíveis. Mas era a distração de todo mundo assistia aqueles 4 canais, assim como o rádio e tal, né? O que será que agora tem de tão especial? Será que esse volume maior de, entre aspas, de possibilidades de distrair? Por exemplo, falando só da televisão, se antes eram 4 canais disponíveis, hoje só no cabo são mais de 100. Só no streaming joga aí mais não sei quantos. E música? Antes eu tinha que comprar um long play e fazer minha coleção. Hoje eu tenho o que eu quiser, pelo preço que eu quiser. Então é interessante isso, né? E quem escapa disso, né?
Como escapar? Tem um aspecto tecnológico que é inegável, né? E o desmantelamento, né, da mídia física, né, e tudo indo para a nuvem, né? De uma certa maneira, isso multiplicou a coisa de uma forma absurda, né? Por outro lado, também a gente percebe que cada pessoa, dificilmente, é muito difícil você encontrar pessoas fora da internet ou fora das mídias sociais, né? Todo mundo, nem que seja uma conta no Facebook, grande parte das pessoas, né, se encontra dentro desse ambiente, né? Então, o que acontece? Cada pessoa acaba sendo um ponto, um gerador de informação também, ou às vezes, né, muitas vezes um gerador de desinformação, não importa. Essas pessoas estão nessas mídias e elas acabam sendo pontos de geração de conteúdo, né? E por ser pontos de geração de conteúdo, a gente tem cada vez mais pessoas entrando, né? E isso vai gerando um ruído absurdo. Assim. Muitas pessoas se comunicando, falando entre si, mandando notificações, compartilhando vídeo, compartilhando textos. Então, eu acho que fica realmente cada vez mais complicado você falar que mas antes a gente não tinha várias distrações e agora só mudou o celular. Mas acontece que a gente está sendo bombardeado o tempo todo. WhatsApp, por exemplo, quantos grupos você tem? Quantos grupos eu tenho? E assim, a gente não consegue dar conta de ver tudo, assistir tudo que é compartilhado, né? Alguns amigos podem ficar até tristes com a gente, né? Porque mandam um vídeo e você fala assim, eu não tenho condição de assistir, é muita coisa. E você acaba escolhendo, né? O que é prioritário, né? Então, eu acho que tem esse aspecto que é essa mistura da tecnologia com as mídias sociais, né? E o fato de cada pessoa agora acaba sendo um gerador de conteúdo, né? E o contato entre as pessoas tá muito fácil. Eu acho que é por aí. Eu acho que o volume de possibilidades é maior, a teia é maior. Eu estava pensando, o que era distração quando eu era moleque? Porque eu estava conversando com meu irmão, falando da minha sobrinha adolescente, que não sai do celular e já desde sempre é muito difícil ter uma vida. Eu, por exemplo, estava pensando, na minha época de criança, numa situação de pandemia, eu acho que eu piraria. O que era distração? Era jogar bola na rua, com um grupo específico de pessoas. Era, sei lá, ir no cinema no sábado à tarde. Não era todo dia, era sábado à tarde, tinha horário, tinha uma série de coisas. Era isso, né? Agora, está tudo disponível o tempo inteiro com milhares de pessoas. A teia é gigante. É impressionante. E essa questão do horário também ficou super obsoleta, né? Eu posso ter acesso a conteúdo na madrugada, por exemplo, e não vou dar conta de assistir, de ler, é muito mais do que nós conseguimos absorver, né? Então, essa é outra coisa interessante, a mudança do tempo, a relatividade do tempo. Antes, a gente tinha que se submeter à imposição dos horários de quem estava fornecendo o serviço ou a distração. Agora, ai dele se não deixar disponível para mim quando eu quiser. Eu encontrarei outro e eu não desfrutarei deste serviço, ele nunca mais me terá. Ponto. Exatamente. E por isso eu acho que acaba sendo a prática da meditação, acaba encontrando o seu lugar e sendo muito importante, porque eu acho que isso vai gerando na gente uma ansiedade, acho que muito grande também, né, como efeito colateral. E eu acho que a gente acaba deixando muito de lado, né, já por natureza, né, nós somos assim os ocidentais. Hoje em dia podemos falar sobre ocidentais e orientais, né? Porque eu acho que o estilo de vida moderno ele ganhou as grandes cidades, inclusive no Oriente, né? Na Ásia, e que é esse estilo de vida muito maluco, tem que trabalhar, né? Correr, fazer mil coisas, e estar sempre, né, conectado com todo mundo. Então, eu acho que mesmo no Oriente isso acabou sendo um lugar comum, né? Mas essas práticas antigas, essas práticas asiáticas, né, ali concentradas na Índia, né, que é as práticas de meditação, Índia, Japão, pega a China também, alguns outros países, mas onde é que essa meditação, onde é que essa prática milenar encontra o seu lugar agora no Ocidente? Justamente eu acho que por causa dessa loucura que estamos vivendo hoje em dia, né, cara? Então, eu acho que faz sentido você ter um tempo para parar, né, para ficar no tempo presente, um tempo dedicado a você mesmo, né? E o quão importante é isso. Uma pergunta em particular: você pratica meditação regularmente? Não? Como é que é a sua ligação com isso? Eu fiz, quando eu entrei em Roma, em 88, eu não praticava nada, a minha escola esotérica era futebol, foi excelente, me ensinou a trabalhar em equipe,
a ganharmos e perdermos todos juntos, a respeitar as regras do jogo e tudo. E a partir dali eu descobri um monte de coisa, inclusive a meditação. Aí eu fiz um curso de meditação transcendental, me lembro, um ano depois, recomendado pelo grande Jurandir Nascimento, que era meu aluno, depois foi dos grupos Rama também, foi do grupo, acho que 9, lá para 89, entrou em 89. E ele me orientou, eu fiz, e aí eu comecei a meditar daquela época, no comecinho todos os dias, depois parava e tal, e nos últimos anos diariamente e tal, porque eu redescobri a importância e como faz bem, né? Como é legal. Né? Eu fazia durante minha adolescência. Ele acabou entrando, a meditação acabou entrando como um complemento ao caminho espiritual que eu estava pegando. Era parte integrante, eu sentia falta de uma série de coisas, e integrou e entrou, e é natural, não é uma coisa que não forço nada, é tranquilo. Sinto falta se não tenho. Então, como eu sou bem disciplinado, eu sempre tenho um horário para fazer, então não tem problema. Mas é fundamental. Não sei se eu conseguiria viver sem hoje. Legal. Eu tive meu contato com isso na adolescência, né? Fiz durante bastante tempo, inclusive durante os anos 90, lá na época que eu estava em Rama, eu continuei fazendo. Depois larguei tudo, inclusive isso. Só recentemente eu voltei a retomar as atividades diárias, né? E então, todo dia não, de segunda a sexta de manhã eu pratico, final de semana não. Também acabei criando esse hábito. Quando não dá para fazer por alguma razão, eu sinto falta, né? É incrível isso, quando você acaba sentindo. E eu acho que é legal também, cara, a gente mencionar, inclusive, quem quiser pesquisar na internet, tem várias coisas, né? No YouTube tem muito vídeo falando a respeito disso, documentários, inclusive, falando sobre isso, sobre a melhora da performance também, né? Da atenção, né? Por exemplo, atividades que exigem isso, né? O trabalho, por exemplo, você precisa estar focado e tal. E já comprovadamente, né, através de estudos aí, universidades muito sérias pesquisando, né, as práticas meditativas e comprovando que existe uma melhora na performance, o cérebro é alterado, né, aquela estrutura cerebral, na verdade, a funcionalidade que eles chamam de neuroplasticidade, né, parece que ela é alterada com a prática, obviamente, com o tempo, né, não vai ser nenhum dia em dois que isso vai acontecer, mas à medida que você consegue manter uma regularidade no exercício, então tem muitas comprovações, inclusive o próprio Dalai Lama foi submetido aí a um escaneamento, né? Eles fizeram uns estudos, eu não sei se foi Harvard ou foi uma outra universidade, não lembro agora qual foi exatamente. Também não. Mas eu estou lembrado que ele foi submetido e descobriram coisas muito interessantes a respeito disso, né, cara? Então... tem trabalhos com monges em conjunto e separados, meditando, que alcança... Porque também existem diferentes. Tem o que o pessoal conhece por meditadores experientes. Gente que medita há muitos anos, muito profundamente, e alcança estados de consciência bem profundos, e dá para medir. É aí que a ciência entra. A ciência mecanicista gosta de medir. E consegue ver como as ondas θ conseguem ficar num nível estável e manter aquilo de uma maneira impressionante, né? Dos dois lados do cérebro, isso é medido e não sabe o que fazer com isso ainda, né? Ou como alcançar isso. Há relação também com algumas pessoas que se submeteram a substâncias alucinógenas e também chegaram a alguns estados muito parecidos. Então, estão tentando fazer relações com relação a esse tipo de coisa, né? E uma coisa legal também, as grandes empresas dos Estados Unidos, né, as maiores, tipo Google, Mind Valley, tem mais algumas, agora não vou lembrar o nome exatamente, mas que eu cheguei a pesquisar a respeito disso recentemente, de adotarem um período do dia para que os funcionários meditem dentro dessas empresas, realmente já comprovando que há uma melhora na performance desses funcionários, né? Então, grandes empresas também adotando isso em sua rotina diária. Então, cara, realmente tem algo aí, né? Parte do movimento empresarial mundial está calcado em alguns pilares. Pilar 1, a diversidade. Diversidade hoje é fundamental. Então, o que era minoria antes, é incrível falar isso, né? Mas mulheres em posições de comando, apesar de elas serem mais de 50% da população mundial e da população educada em países decentes, sempre foram minoria no topo das empresas. E agora, dos anos para cá, de 20 anos para cá, diversidade, mulheres, negros, LGBT entrando. Esse é um lado.
E cuidar da parte de alimentação é outro eixo também. As empresas mudaram as cantinas, mudaram os restaurantes, mudaram a alimentação. E o terceiro eixo é essa parte espiritual. É dar mais tempo para as pessoas curtirem da família, é abrir espaço de meditação, abrir espaço de ginástica laboral na empresa, abrir espaços para o pessoal poder fazer academia. Então, o mundo está mudando para o bem nesse sentido, né? É legal a gente ressaltar isso também, não é só desastre que está acontecendo por aí, né? Inclusive, vi alguns documentários também retratando que existe um programa nos Estados Unidos para ensinar meditação nas prisões, né? Boa, tem. Legal você lembrar. Uma das coisas que me chamou a atenção da meditação transcendental, que é a que eu fiz, foi que há estudos em que o pessoal fazia grupos de meditadores juntos em determinadas localidades, quando o número de meditadores chegava a um ponto X, correlaciona um pouco ao nosso papo sobre o centésimo macaco, isto é, quando uma porcentagem específica de uma população chega a um certo nível. Então, quando um grupo de meditadores chegava a um certo nível numa localidade, a criminalidade baixava muito. Nossa. Isso está registrado. Tem papers, tem trabalhos, dissertações de mestrado, nesse tipo de coisa, só transcendental. Mas todas as outras devem ter mais ou menos o mesmo processo, né? Só para não deixar a peteca cair, você mencionou sites e vídeos de YouTube, que é mais a sua área. Eu menciono mais a minha área, que é livros. O livro 10% Mais Feliz é muito legal, fala sobre meditação. E o livro Cérebro de Buda mostra a neuroplasticidade e o bem que faz, com dados científicos também. Para quem quiser ir atrás, é muito legal. Os dois têm PDF. Hoje também, para diminuir um pouco o estresse de ficar procurando, clica lá e acha fácil, dá um download, lê em qualquer lugar. Exatamente. Inclusive, essa questão de que, por incrível que pareça, eles conseguiram medir também no Dalai Lama e em outros meditadores de longo prazo, a capacidade de retardar em alguns anos o envelhecimento também. Então, é incrível, até nisso, a meditação tem trazido benefícios para aqueles praticantes de longo prazo, cara, impressionante. É legal. Tem um lado aí que eu não sei se era o tempo de colocar agora e talvez eu me embanane. Se eu me embananar, eu corrijo na semana que vem. E é o seguinte, eu acho que eu cheguei a comentar aqui um livro que eu estou lendo agora, que é o livro mais recente publicado pelo Ken Wilber, que é A Religião do Amanhã. Não está em português ainda, é de 2017, eu acho. Religião do Amanhã. Total de 800 páginas, para variar, né? E eu comprei online, então imagina. Mas ali ele coloca uma coisa que eu achei muito legal. Ele coloca o seguinte, por um lado, o que todo mundo achava, eu, você e a torcida do Corinthians achávamos que desenvolver-se espiritualmente era uma coisa só. Todo mundo entendia o que era desenvolver-se espiritualmente. E ele também achava isso. Ele está nessa toada há 50 anos. E ele mesmo vai marcando nos livros dele, na obra dele, o desenvolvimento dele, como ele foi mudando de opinião. As pessoas que o estudam, inclusive, chamam, essa fase é Wilber 1, essa fase é o Wilber 2 e 3. E ele volta, quando ele menciona, ele volta, reconhece que ele pensava assim, mas não pensa mais, né? Hoje ele advoga a teoria integral, que seria, englobaria tudo isso. E para ele, a teoria integral, para a teoria integral, existem 2 eixos de desenvolvimento espiritual, não um. Vamos ver se eu me lembro agora. Um deles é o que ele chama de inteligência espiritual. E outro é o que ele chama de experiência espiritual. Olha que legal. Tomara que eu consiga me lembrar. A inteligência espiritual é uma inteligência. Ela pode ser adquirida. Se você não fizer nada de errado, se você continuar amadurecendo na vida, você vai chegar lá. Você vai ser uma criança, vai ser mimado, vai crescer, se não tiver nenhum problema, se não ficar preso, vai amadurecer, vai ser um adolescente, vai ser um adulto. Está lá. Todo mundo passa por esse processo se não tiver nenhuma coisa errada por aí. Essa é a inteligência, você adquire. Como é que existem várias classificações, inclusive, dessa inteligência espiritual. Ele diz que isso começou a ser percebido há mais ou menos 100 anos só. E várias pessoas fizeram esse tipo de encadeamento de níveis de inteligência. O nosso amigo Abraham Maslow foi um deles. Sim. O básico, né? E ele listou no livro dele chamado Psicologia Integral, ele listou 100
sem processo de desenvolvimento espiritual nesse sentido, sem diferença, cruzou todos eles. E, segundo ele, todos têm muita coisa em comum, varia entre 5 a 8 níveis. E o que ele mais gosta é o seguinte, ele chama assim, você me lembra agora, arcaico, que é o básico, comer, dormir e morrer. Mágico, oh, mamãe faz tudo para mim, eu choro, mamãe me dá comida, é mágico. Mítico, não é mamãe, é Deus que faz para mim. Racional, não é Deus nem nada, é a ciência entrando na jogada. Pluralista, não sou só eu que importo, o mundo inteiro importa. E vai crescendo, né? Pluralista, racional, pluralista, integral. Puxa, eu entendo que todos nós fazemos parte desse mesmo processo e quem está lá embaixo faz parte também. Eu não nego o que eu fui. E o super integral, e aí vai. Ele chama isso de estrutura de consciência, não de nível de consciência. Estrutura de consciência que todo mundo consegue passar se não fizer nenhum esforço. Bárbaro. Analogia que ele faz. Isso é como se fosse degraus de uma escada. Em cada degrau que você está, você filtra o mundo de um ponto de vista. Se você está no degrau arcaico, você vê o mundo assim. Se você está no degrau racional, o mundo é outro. Você não está mais no arcaico, você está vendo por um outro prisma. É como você interpreta o mundo. Isso é a inteligência espiritual ou estrutura espiritual. Agora, a experiência espiritual é o que ele fala que é mais legal. A experiência espiritual é onde entra a meditação e a introspecção. Isso tem 50 mil anos, segundo ele, porque começou com os xamãs na Sibéria há 50 mil anos. E há 3, 2 ou 1000 anos, os sistemas de meditação que vieram do Oriente, como a gente sabe até hoje. E esses são, o que é a meditação? Isso, segundo ele, não mudou. O objetivo último é o mesmo, chegar à realidade última, chegar à iluminação, sair do samsara, sair dessa roda de apreensão. Isso também tem alguns... Ele também estudou várias escolas de meditação e contemplação. Ele costuma colocar contemplação barra meditação barra oração. Tem muito a ver. Tudo é para dentro, tudo é introspecção. Enquanto a estrutura de consciência era para fora, como eu interpreto, essa é para dentro. Segundo ele, também tem vários níveis, ele coloca assim, deixa eu ver se eu lembro agora, que é o matéria física ou vigília, causal ou o sono, matéria física ou vigília, sutil ou sono, causal ou sono profundo sem sonho, testemunhal, quando eu me desidentifico com tudo e observo o mundo, e a unidade não dual, quando a gente volta à iluminação ao profundo, que é, se tudo der certo, é onde todos nós deveremos chegar. Qual que é a sacada, segundo ele? São 2 eixos de espiritualidade, e esse aqui, que é milenar, que tem 50 mil anos, não teve tempo de incorporar esse aqui, que tem só 100. E esse aqui se obtém olhando para dentro, então eles não conseguem fazer isso aqui, eles não olham para fora, eles olham para dentro. E esse aqui também, você só consegue olhando para fora e interpretando as coisas, você não consegue chegar lá na realidade última por esse processo. E segundo ele, a humanidade ficou quebrada desde sempre, porque só se trabalhou um dos lados. E a gente tem a chance agora de cruzar os dois. Exatamente, muito legal. Cada genial isso daqui. Muito legal, muito legal. Ken Wilber é outro autor que tá na fila, né, cara? De autores que eu tenho que explorar e eu vou ter que ser obrigado a ler esse livro. E outra coisa que me chama muita atenção, enquanto essa primeira, que é a estrutura, que é a filtragem, ela deve ocorrer naturalmente se não houver nenhuma patologia, a meditação, a introspecção, depende de uma decisão voluntária da pessoa. Sim. Por isso que muita gente fica muito no platô, não sobe, porque dá trabalho ser um meditador experiente, intensivo, para galgar esse tipo de coisa. Mas é genial. Eu estou na metade do livro, mas essa sacada me pegou assim, pá, nunca tinha pensado nisso, cara. E é uma coisa que você percebe que é muito do paradigma ocidental mesmo, né? Revolução industrial, fazer máquina, tecnologia, telecomunicações, né? Informática, internet, é muito para fora, né? E o que essas práticas milenares nos dizem é que tudo bem, existe um mundo externo que está aí, não podemos negá-lo, mas existe todo um universo interior que
que não explora, que fica, senão, completamente isolado, né? Quando muito, pouquíssimo explorado, né? Então, eu acho que é justamente o que a meditação hoje em dia, com esses movimentos, principalmente nos Estados Unidos, e muita gente buscando, que eu acho que também tem um pouco disso, quando você falou que essa parte externa do desenvolvimento, a pessoa se depara com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, com esses dilemas todos, né, do tipo que você vê, assim, palestras, pessoas falando, olha, chegou um determinado momento da minha vida que eu havia conquistado tudo aquilo que eu achava que durante a vida, né, estudos, diploma, carreira, isso fosse me trazer felicidade. E no final das contas eu cheguei lá e essa felicidade não veio, não aconteceu. Então, a partir daí eu decidi procurar outras coisas e aí minha vida mudou, porque eu encontrei em práticas milenares, como meditação, por exemplo, uma saída ou uma resposta para aquilo que eu estava buscando e eu tentava procurar isso fora e não dentro, né? Então, Bem, acho que estava se encontrando também nesse sentido, né? muito bem colocado. E olha só como o pensamento ocidental ele é esperto, né? Ele adapta. Qual é o principal aspecto da meditação que é usado para se vender esse peixe? Vai te acalmar, vai te diminuir o nível de ansiedade, que é um aspecto só da meditação e não é nem mais o importante. O mais importante é viva no presente. Viva no presente, não é nem chegar na iluminação, é viva no presente e galgue aquilo. Outra coisa que eu me lembrei agora, olha a sacada do Kel Wilber, usando a metáfora da escada. Enquanto na estrutura de consciência, olhando a ideia da escada, os degraus são o ponto de vista os pontos de vista pelos quais você interpreta a realidade, pela contemplação e meditação, é o material pelo qual é feita a escada. Ah. Olha a sacada do cara. Quando você está no causal é uma coisa, você está no sutil é outra coisa, está no, sabe, tá no não dual é outra coisa. É outra vivência de vida. E ele fala muito claro, é a experiência. Ninguém pode te ensinar. Você vai ter que experimentar. Exatamente. Vá lá, sente e mande brasa. Né? E acho que é um outro erro muito comum também, que as pessoas falam, vou fazer meditação, né, cara? A questão do fazer, e aí você pega os gurus indianos, né, e eles, né, acabam justamente... Até meu cachorro agora concordou. Acabam justamente dizendo, não, gente, estão tentando olhar essa questão por um ponto de vista completamente errado e assumidamente ocidental, né? Que você não vai fazer nada, você muito pelo contrário, você vai deixar de fazer, você vai passar a ser algo, né? E como é difícil para a gente ao tentar fazer as primeiras tentativas, né? As primeiras tentativas de se fazer o exercício, cair a ficha de que o quanto que nós somos dispersos, né? O quanto que nós somos dominados pelos nossos pensamentos, né? E muitas pessoas desistem porque acham que não tem esse poder e é uma questão de insistência. Você vai percebendo com o tempo, né, que você fica, não é que você fica o tempo todo durante a meditação sem pensar, não é essa a questão. Você vai tendo mais domínio, passando um pouco mais de tempo, né, menos distraído e mais focado, né? Então, você tem esses impedimentos que são naturais, mas é o próprio estilo de vida que nós levamos que nos faz chocar de frente com esse tipo de engano, né, cara? Então, é legal a gente perceber essas ciladas também. E é o primeiro obstáculo que faz a maioria desistir ou ficar irregularmente. Eu acho que a gente já se acostumou aqui a saber que tudo tem um preço. E geralmente esse preço é investir em fazer algo, como você colocou. E nesse caso é deixar de fazer, é tirar o véu, é investir tempo para estar no presente. E para algumas pessoas isso não tem jeito, é inconcebível. É inconcebível. Como assim eu não vou fazer nada, vou estar perdendo meu tempo, né? Assim, essa sensação também de perda de tempo, né? Quando, na verdade, isso te traz um ganho, né? Em poucos minutos, né? Você não vai... não se trata de um investimento assim de 2, 3, 4 horas, 5 horas da sua vida. Não, simplesmente, né, alguns minutinhos todo dia ali, onde você vai estar investindo em alguma coisa que vai te trazer um benefício, mas é um benefício de longo prazo, né? Não é de curto prazo. Aí você colocou, como a gente está nessa era que é tudo digital, tudo automático, as pessoas estão resistindo muito a tudo que é médio e longo prazo, né? Desde o estudo, os relacionamentos, sei lá, agora me vem, né, a alimentação, sabe, o divertimento, tudo é como se fosse uma coisa muito instantânea, né? É como se fosse, essa ideia do perder tempo, se eu estiver fazendo só uma atividade, eu estou perdendo tempo, né? Eu tenho que ler, comer
e responder e-mails ao mesmo tempo. Aí eu estarei... E isso é a fórmula do desastre, na verdade, né? Cara, a gente se habituou com a questão de ser multitarefa, né? Então, assim, se você está fazendo uma coisa que não é multitarefa, nossa, mas eu estou perdendo meu tempo, ou então eu estou desperdiçando uma habilidade aqui que eu poderia estar exercitando ao mesmo tempo com uma outra, né? É uma loucura. Isso passou a ser o padrão, e não é a exceção, né? E a meditação pede para fazer o caminho inverso disso, né? Então, como é difícil a gente convencer as pessoas e as pessoas a tirarem todo esse tipo de preconceitos, inclusive, que elas possuem em relação a isso, né? Embora isso esteja ganhando cada vez mais terreno na nossa sociedade moderna, eu ainda vejo muita gente com preconceito, pensando que é coisa de gente que não tem que fazer, ou apenas dedicado, ou apenas só faz sentido um monge fazer esse tipo de atividade, ou se encontrar nesse tipo de abordagem da realidade. Para uma pessoa como eu, por exemplo, que eu trabalho, eu estudo, para mim não tem vez, né? E é também um grande engano. Não, tá caindo. Bem colocado. Você falou duas coisas que eu achei legal. Primeiro, essa ideia do multitarefa, ela já chegou no platô e está descendo, porque já se percebeu, eu já percebia, e já tem estudo sobre isso, dá para fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo? Dá, mas nenhuma delas em nível de excelência. Nenhuma delas em nível de excelência. Dá para fazer tudo? Dá. Nota 5, dá para fazer 10 coisas, mas nenhuma delas vai ser nota 10. Nenhuma delas vai ser nota 10. Esse é um ponto. E outra coisa que o Wilber chegou a colocar, que você falou agora de monges, esses 2 eixos de desenvolvimento espiritual que ele colocou, explicaria algumas coisas que, por exemplo, é uma coisa que para mim sempre foi muito pirante. Como é que algumas pessoas conseguem ter lampejos de iluminação, flashes de iluminação, e ao mesmo tempo ser muito ruins? Por exemplo, como é que é possível um grande budista aqui medite e alcance estados de iluminação e ao mesmo tempo seja racista, antropocentrista, escravocrata? Sim, porque são 2 eixos diferentes. Aconteceu. O budismo, mesmo milenar, aceitou a escravidão durante muito tempo. Existem cristãos que chegam a níveis de iluminação orando e rezando? Sim, mas ao mesmo tempo, muitos deles são pedófilos. É outra coisa, como eles interpretam o mundo, é diferente, são 2 eixos diferentes, não são concomitantes. Era uma coisa que nunca me entrava. Como é que o Rajneesh vai se preocupar em ter 92 Rolls Royce e estuprar mulheres? São 2 eixos diferentes. Não, só porque você alcance e consiga ter acesso à dualidade, ele não vive na dualidade. Aliás, ninguém vive na unidade não dual. Ninguém vive. A gente experimenta, sabe como é, mas volta para cá. Justamente acho que é a integração que é a grande sacada, né, cara? O ser integral, né? Você conseguir integrar essas coisas todas, e inclusive o próprio exercício de meditação, né? Fazer parte do seu cotidiano, né? Uma coisa como você escovar os dentes, como você se alimentar, a meditação ser incorporada nessa rotina, né, cara? É muito importante. Por quê? Porque ela não tem que tomar todo o seu tempo e ela não tem que substituir absolutamente nada. Tem que ser mais uma coisa que você se dedica ali para que isso te ajude a, inclusive, integrar tudo isso, né, cara? Inclusive que você falou sobre essas visões de mundo aí representadas pelos degraus da consciência, né, cara? Que para mim foi muito legal Sacada, né? Bem sacada. E me lembra realmente a questão budista dos estados de mente, né? Ou seja, o mundo é exatamente o mesmo, né? O mundo não passa a ser diferente. O mundo é igual para todos. O que muda são os estados de mente, né? Qual que é o seu estado de mente no momento? Você está preocupado? Você está ansioso? Você está, sei lá, saudosista? Esses estados vão te jogando para certas situações em que o presente é negligenciado, né? E o presente acaba sendo o único momento, né, real, onde existe a possibilidade de você fazer a diferença no mundo. É só no presente que isso acontece, né, cara? Então, você tem o Eckhart Tolle, por exemplo, que ele bate muito nessa tecla da questão do estar presente, né? Que é justamente essa ideia de você não estar nem muito perdido, né, nos pensamentos, no futuro, e também não muito saudosista em relação ao que você fez, os traumas que você pelos quais você já passou, ou uma lembrança, uma saudade, seja lá o que for. Não, eu estou no presente, que é o único momento onde eu posso fazer algo realmente significativo e mudar a minha vida, né? E você não ficar perdido, não ficar confuso em seus próprios pensamentos. É bem lembrado. O Tolle construiu todo o arcabouço dele, literário e
consciencial em cima dessa ideia do presente, que é sensacional. E ele resgatou, e muita gente vem resgatando, a ideia do tente criar a figura do observador. Observe-se, que você falou agora há pouco. Você está ansioso, você está chateado, pergunte-se por quê, explore isso, essa coisa do interior, né? O problema é que a gente caiu nessa armadilha do tá num giro e tenho que fazer coisa, porque se eu não fizer coisa eu estou perdendo alguma coisa, ou o trabalho, ou a última fofoca dos amigos, ou a última coisa, e a gente acaba... Aquilo que devia ser muito legal, que a gente aqui gosta muito de falar, que é o que a tecnologia nos proporciona como benefício, acabou nos escravizando, né, cara? E tem que resistir. A gente tem que dominar, não ser dominado por esses recursos, né? E outra coisa, uma confusão também muito comum que as pessoas fazem, que é associar a meditação com fuga, né? Não se trata de... Muito pelo contrário, né? É você estar cada vez mais presente, mais ciente das coisas que estão ocorrendo no seu entorno, né? Para que você possa estar presente e dar o melhor do que você pode dar naquele momento, né? E não dar, sei lá, 60%, 50%, sabe-se lá quanto, né, cara? Por quê? Porque você está perdido, você está confuso, não está concentrado, né, cara? Isso impede, traz um problema muito grande, inclusive para atividades até de lazer, cara. Explica muitas mazelas pelas quais nós passamos, ao, por exemplo, ir ao cinema e não achar o filme legal. Por quê? Você não está prestando muita atenção no filme, você está preocupado com alguma coisa. Pessoas que vão para a praia, por exemplo, né, e falam, nossa, que praia linda, né, essa aqui, que momento maravilhoso, vou desfrutar desse momento, e tem uma pessoa ao seu lado reclamando da areia, né, imagina, essa praia está cheia de areia, detesto areia. O que leva as pessoas a terem tantas diferenças de abordagem em relação ao mesmo evento, né, cara? Eu acredito, pessoalmente, que se deve muito também, não somente a isso, tá? Mas acho que se deve muito ao estado de mente da pessoa naquele momento. Bem colocado. E outra coisa que eu acho também, a gente acabou ficando escravo de uma projeção de futuro. A gente desfruta muito mais do sonho a ser conquistado do que quando ele chega. Exato. Geralmente, eu não sei onde eu li, mas geralmente quando a gente chega naquilo que a gente queria, o desfrutar não é tão legal, a experiência não é tão bacana. A gente vibrou mais com toda a preparação, né? Quando deveria... Pior, já está ali, ao invés de desfrutar o que eu consegui chegar nessa praia, consegui ver aqui. Não, eu já estou preparando o próximo, já estou próximo. Então, nunca estou vencendo esse presente, que é a grande sacada da meditação e do... Exato. E é a confusão exatamente entre destino e jornada, né, cara? Ou seja, que a grande sacada para mim cara, a gente tem que aprender a saborear e a curtir a jornada, né? O destino faz parte dela, vamos dizer que é o coroamento, mas tudo isso faz parte, a gente tem que ser sábios o suficiente para conseguir aproveitar todo o trajeto, né, cara? Existe todo um histórico, talvez a própria jornada do herói, né, onde, mesmo que haja obstáculos e dificuldades ali, você perceber que aquilo faz parte do seu aprendizado, faz parte do seu amadurecimento, e como o momento presente, como eu mencionei agora há pouco, aquilo é passível de ser curtido, sim, apesar das dificuldades. Né? E outra coisa com relação à meditação que vale a pena lembrar além dela servir como fio terra para o presente, além dela servir como um momento de baixar a bola, ficar aqui, ela proporciona a possibilidade de experienciar e experimentar o divino. Sim. Que, no fundo, é uma grande ânsia que todo mundo tem. Aquilo que acho que a gente comentou num outro papo. Desde as cavernas, no que a gente olha para o céu estrelado, tem dois impulsos. Puxa vida, como é que isso aqui funciona e onde é que eu me meto nisso? E, caramba, o que tem além? Esse impulso espiritual. Essa busca pela divindade. A meditação, por incrível que pareça, permite experimentar estados de divino. Desde o mais básico aqui, do causal, do vigília, até o não dual. Tem que entrar na marcha, tem que investir, tem que ir atrás para chegar lá. Mas ela proporciona isso, que é a grande busca, é a quintessência das buscas. Exatamente. É a busca quintessencial do divino. Ela também permite isso. Ela não é só para relaxar e para parar no presente. Ela permite... Olha só, e tudo é uma questão de introspecção. E o mais interessante que a gente acaba entrando, né? Eu acabo puxando, na verdade, a sardinha para esse lado, né, cara?
É justamente como alguns processos contatistas, né? Não posso falar sobre todos porque eu não conheço todos, mas de alguns com os quais eu tive o prazer ou a honra de conhecer, onde certos exercícios meditativos possibilitam a conexão com seres ou com entidades que de outra maneira seria impossível de você conseguir contatar, né? Então parece que há em certos grupos contatistas uma coisa em comum que é aquele momento que você vai parar, vai dirigir a sua atenção para o espaço de alguma maneira, né? E vai tentar entrar em contato com entidades aí que não são desse planeta, né? E em alguns grupos, como o do próprio professor Dr. Greer lá, ele também possui todo um sistema de comunicação ali, né, com essas entidades também, e com experimentos muito legais, assim, que você vê os vídeos, né, luzes aparecendo no céu, ele apontando o raio laser ali exatamente naquela direção e a luz pisca ali respondendo, né, por processos que, em princípio, eram processos meditativos, né, a pessoa fica recolhida ali naquele estado mais tranquilo. E se você não tiver uma mente disciplinada, o mínimo possível ali naquele momento, cara, é impossível você conseguir direcionar esse pensamento de uma forma organizada, né? E prestar atenção, inclusive, na resposta que pode advir a partir daí, né? Então, a meditação também é útil e também faz muito sentido nessa instância, nesse tipo de abordagem da realidade também, né? Também. Você tem razão. Um estudo de todos os, se não todos, a maioria dos grupos de contato, especificamente de contato com extraterrestres, em algum momento tem esse momento da introspecção, de trazer para cá, antes de tentar fazer a ponte. Isso. Além disso, todos os outros grupos chamados espiritualistas, sejam da natureza, sejam com kardecistas, mundo espiritual, têm um momento de introspecção. Voltar-se para dentro sempre existiu. Aquela história, o xamanismo são 50 mil anos. A gente perdeu muito, aqui do lado de cá, de Greenwich, com as maravilhas do externo, que são fantásticas, maravilhosas, mas não é a vida, né? É parte da vida, é parte da realidade. Aliás, é uma realidade parcial, sim, mutável, transcendente, muda, impermanente, né? Não está ali para frente. Agora, o espírito, a busca interior, a gente acabou perdendo. Mas também aí vamos tentar buscar algumas causas. A gente descobriu algumas causas por que tem impedimento. Tem que ter um investimento de tempo. Precisa. É fora do eixo materialista. Isto é, você não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar benefícios, não vai ficar mais bonito, não vai ganhar likes. É outra moeda, é outro tipo de valor que está ali, né? Entra no aspecto intangível, que precisa um cuidado. O aspecto intangível não é o oposto do materialista, é o complementar ao materialista. Mas como o materialista está muito forte do lado de cá, é uma esfera que você tem que ir com cuidado para ir, e nem todo mundo fica à vontade com isso. Sim. E terceiro, quarto, é a esfera onde as patologias mentais também estão. É a esfera onde as sombras foram empurradas. Tudo que foi reprimido está ali. Então, é difícil. Às vezes, quando a pessoa baixa ali, ela vai para aquele lugar. Lidar com as sombras não é fácil. Não. Tem todo o processo também que precisa ser feito, o processo terapêutico. Algumas pessoas precisam de assessoria terapêutica muito forte para encarar a vida. Sim. Ficar só é muito difícil para muita gente. Introspecção é muito complicado. E está tudo ali. Está tudo nesse universo. Não é fácil. Não é fácil. E uma coisa que parece ser muito interessante, assim, do ponto de vista dessa integralidade, né? Ou seja, tudo aquilo que o Ocidente nos traz como benefício, tudo aquilo que o antigo Oriente, não vou dizer o Oriente presente, né? O Oriente atual, nos traz também como benefício, nos parece, ou pelo menos me parece, as impressões que eu tenho, né, das minhas experiências, que encontro ali nos guias o encaixe perfeito, ou seja, pelo uso da tecnologia, que me parece uma coisa assim, estamos assim muito, mas muito longe de alcançar, e ao mesmo tempo essa dimensão da espiritualidade, da metafísica, que parece que anda junto, caminham juntos. Quando eles se manifestam, né? Então você percebe que existe esse acoplamento perfeito, onde não há negação da materialidade, né? Não há, muito pelo contrário, se utilizam da materialidade, da tecnologia, como uma ferramenta para a manifestação daquilo que eles
são no nível da alma, no nível do espírito, seja lá que nome você queira dar para isso, né? E nos poucos momentos onde eu tive essa grande, maravilhosa oportunidade de estar em contato com eles, a sensação que me dá é que isso está muito bem integrado e uma coisa está a serviço da outra. E é o oposto do que fazemos hoje, ou seja, o mundo material ao redor, a tecnologia que eles utilizam, existe e está ali presente para servir a algo, a um propósito maior. Né? E para a gente, pelo menos na maioria da nossa sociedade moderna, é o mundo material pelo mundo material. Não existe um propósito superior, não tem nada a ser servido. Né? Isso fica muito forte. Eles devem, o que o Weber coloca como assim, a estrutura de consciência da sociedade, né? De um ser humano só da sociedade. Vai lá, arcaico, mágico, mítico, racional, pluralista, integral e superintegral. Imagina, ele fala que hoje na Terra, no planeta Terra hoje, integral será como 1% da população mundial, 1%. E um pouco antes, pluralista está em 5% e tal, que está muito perto ali, né? Não, acho que integral ele diz que é quase 5% e superintegral 1%. Então, imagina, 5% só de gente que já está olhando o mundo desse jeito. Se chegar ao nível X de pessoas, a gente consegue já exercer, eu estou me colocando nesse tipo, essas pessoas conseguiriam exercer uma pressão para que a coisa subisse. Essa turma, os nossos amigos, estou colocando-me como amigo dessa turma, certeza que como sociedade inteira já está nesse patamar, já está dos dois eixos da escada, tanto na posição da escada quanto no material da escada, eles estão lá em cima. Então a coisa está muito bionívoca. Sim. A gente não consegue nem conceber o que seria problema para esse tipo de coisa, porque tem que continuar crescendo, porque enquanto não for uma coisa só, não dual, tá na escada. Estamos na escada. O problema é que a gente sabe, bota um pé num degrau, escorrega, cai dois, sobe um, escorrega, um pé fica em cima, outro pé fica embaixo. Nós estamos assim. A brincadeira com eles qual é o material da escada deles hoje e sob que degrau eles estão olhando a vida e o mundo? Que deve ser fascinante. Mas o que a gente já consegue tatear hoje com os exercícios de meditação, com as experiências que a gente tem em prática de campo e, vamos reconhecer, com o que a gente leu de outras pessoas que experienciaram coisas bacanas também, que nunca viram extraterrestre, mas que alcançaram estados muito bacanas meditando, ou estudando, ou rezando. A visão de mundo do Teilhard de Chardin, que era um teólogo, arqueólogo, a visão de mundo dele é genial. Em princípio, alguns anos atrás, quando eu lesse lá teólogo, provavelmente o meu paradigma já dizia, esse cara não deve ser coisa boa. Não, era o filtro que ele tinha, mas a ideia dele de noosfera, a ideia dele inclusive, ele é um dos que advogam que tecnologia e nível de espiritual andam juntos. Devem andar juntos. A visão de mundo que esse cara tinha há 70 anos é genial. E ele vivia e interpretava a vida daquele jeito. E é fantástica. Muito legal. E assim, o que é legal também, me faz lembrar daquele papo que nós tivemos sobre de que forma que a tecnologia, por exemplo, naquele papo do hiperhumanismo, vai acabar sendo somado ou incorporado de forma integral aí com a nossa biologia, né, cara? Que a coisa caminha por aí, ainda que não da forma como gostaríamos, né, com muita polêmica ainda, etc., mas a coisa está seguindo a mesma direção. Em algum momento lá no futuro, essas coisas vão se conectar, né, cara? Se a gente não conseguir materialmente estender a vida, nós vamos usar isso. Lembra, tem aquelas pessoas que argumentam que lá para 2029, 2030, a singularidade, isto é, inteligência artificial e inteligência humana vão estar pau a pau. A partir daí, introjetar nanorobôs, próteses, tal. Olha as próteses que a gente está tendo hoje, comparado com o que era 20 e 30 anos. Exato. Então, isso vai acontecer. E, como sempre, como está desequilibrado, vai ser uma minoria no começo, a maioria vai ficar dependente e tal. Quer dizer, vamos abrir um colchete aqui muito legal. Isso se a gente sobreviver ao grande crash mundial e reset mundial, que é o papo do momento. É a teoria da conspiração do momento, né? Fecha o parênteses, que eu não acredito em nada disso, mas tudo bem. Mas vai ser fascinante.
Mas, de novo, se um grupo grande de pessoas conseguir dar esse salto, conseguir interpretar o mundo de um ponto de vista mais mundicêntrico e exercer pressão para que todos nós ganhemos com isso, que eu acho que a pandemia está isso. A mídia, eu sou defensor do jornalismo, todo mundo sabe disso, mas a mídia contribui muito negativamente para dar muita ênfase para a coisa ruim da pandemia, as mortes, as associações, as políticas, mas teve tanta coisa boa, tanta gente que se solidarizou, tanta empresa que fez coisa boa, tanta reinvenção. Não, a própria ciência, né, com esse tempo recorde de fabricação de vacinas, se beneficiou disso, né, enfim. Um outro aspecto que eu acho interessante, cara, tentando aproveitar esse finalzinho do papo, é justamente desse paradigma do ser e do ter, né, cara? Como é que a gente faz essa distinção, né? A gente vive numa sociedade onde o ter é o que importa, o ter é que comanda, né? E a gente fica muito preso a esse tipo de coisa, né? Então, existem aquelas pessoas que argumentam, né, que, na verdade, a felicidade não é você conseguir chegar a um momento específico da sua vida onde você vai ter uma quantidade de coisas e, a partir dali, você vai ser feliz. Felicidade é já estar satisfeito com aquilo que você tem, né? No momento atual, né? No momento presente. É já estar satisfeito agora. Lógico que isso não pode... E aí eu sou contra, né? Cair naquela armadilha de a gente ficar satisfeito com as coisas do jeito que estão e não fazer nada para mudar, não fazer nada para melhorar. Aí eu já também não curto muito essa ideia. Mas existe sim um aspecto da gente sempre achar de que algo muito sensacional vai acontecer no futuro e o nosso presente não está bom, né? E isso gera uma série de problemas, de ansiedade, de doenças, né? De baixa autoestima, porque você não conseguiu aquilo que você queria, de se comparar com os outros, né, cara? Toda uma série de mazelas, uma série de problemas, que se você tivesse mais focado no presente, tivesse mais atenção àquilo que você já tem, né? E aí uma outra prática milenar que a gente pode também adotar aí, que é a questão da gratidão, né? O valor que, por exemplo, o budismo dá, a questão de você agradecer aquilo que você já tem, né? O sentimento da compaixão, etc., também acaba adentrando muito nessa percepção de que, cara, se eu estou curtindo o meu presente, eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que avançar, mas reconheço que eu estou vivendo uma vida diante das coisas que eu construí e eu sei reconhecer e eu sei agradecer aquilo que eu tenho hoje. Isso abre um caminho completamente diferenciado para que você consiga encontrar espaço para, a partir daí, melhorar de verdade, de fato, e não ficar nesse redemoinho da confusão mental, do estado caótico de consciência, né, cara? Não, bem colocado. Não, de novo, do lado de cá de Greenwich, quer dizer, nós aqui, por causa do materialismo, a gente deu muita e ainda dá muita importância ao ter. Né? Na verdade, ter é ser alguém. Então, para ser alguém, eu preciso ter. Né? Então, isso, mesmo no que está explodindo hoje, nas redes sociais, eu preciso ter amigos, eu preciso ter seguidores, eu preciso ter likes, eu preciso ter dinheiro. Está mudando também. As pessoas estão percebendo que tem um vazio aí e que não tem nada melhor do que você ser. Quem não gosta de ser legal? É muito bacana quando eu falo, eu gosto de você pelo que você é, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Não é porque eu gosto de você pelo que você tem, né? Isso ninguém quer ouvir. E ninguém quer ouvir isso, né? Olha que louco, ninguém quer ouvir isso, mas as pessoas se esforçam para ter muita coisa. E se esforçam um pouco para ser aquele sujeito, né? Está mudando, porque a gente está mudando de valores. Claro que, como sempre, 2 passos à frente, 1 para trás, 3 para o lado, porque não há coisa... Inclusive, o outro lado também conta. Lembrando, não adianta eu ficar do lado de lá de Greenwich, tendo acessos, insights fantásticos, satórias, metanoias e sensações do divino, enquanto ao meu redor está todo mundo morrendo de fome, Sim. morrendo de doenças que eu posso curar com uma vacina, com um tratamento de água. O que adianta? Nada contra os budistas que se sustentam com a comida que é doada pela sociedade, mas é o miserável dando comida para o miserável. Então, podemos reestruturar a coisa de uma maneira que a gente possa ter um nível de vivência, todos nós. Os dois lados têm a aprender, né? Os dois lados têm a aprender. Reconceituar a felicidade. Reconceituar a felicidade. Por quê? O que adianta eu estar lá num monge? Nada contra os monges dos templos. Muito pelo contrário, não tem coisa mais legal do que o templo. Mas dá para ser feliz, dá para ser satisfeito, dá para ser divino, sabendo que eu estou aqui
aqui eu estou protegido, aqui eu medito, aqui ninguém me fará mal, mas lá fora está todo mundo morrendo de fome? Não dá. Como disse o grande poeta americano David Thoreau, a felicidade só é verdadeira se ela é compartilhada. Compartilhada, nesse caso, essa frase é ambígua, porque ela, olha só, a felicidade só é verdadeira se ela for compartilhada. Dá para duas ideias. Compartilhada no seguinte de eu compartilhar a minha felicidade com os outros. Sim, é legítimo. Se eu compartilho com os outros, eu levo alegria para os outros, eu posso animá-los e tornar-me um exemplo para os outros. Esse é um aspecto. O outro aspecto, caramba, eu só poderei ser verdadeiramente feliz se todos ao meu redor forem felizes também. Senão não tem sentido. É outro sentido do compartilhar. Os dois são legítimos e os dois têm que ser buscados. Esse seria, na verdade, o suprassumo do que uma sociedade ou uma civilização ideal seria, né? Ou seja, cada pessoa ali ser uma engrenagem, né? Uma pequena peça de um todo, trabalhando para que esse todo se perpetue de uma forma autossustentável, né, cara? E por sabe-se lá quantos anos possíveis. Que é o que nossos amigos aí, ao que tudo indica, têm feito, né? Apesar deles próprios, eles conseguiram se superar, conseguiram chegar num nível que para nós é utópico de vida, né, cara? Mas conseguiram alcançar esse nível aí. Imagino que não sem perrengues, não sem superação de obstáculos, mas chegaram lá, né, cara? Impressionante. Aliás, dentre as várias interpretações do contato e da razão do contato, e eu vou querer ressaltar isso que eu acho que é legal, que é polêmico. Interpretações do contato, porque muita gente, começando com Carlos e Sixto Paz e muitos contatados, eles têm certeza da razão do contato. Eu também cheguei a ter, hoje eu não tenho. Tá? Então eu coloco as interpretações do contato, porque eu acho que elas são passíveis de questionamento, sim. Mas eu acho que uma das interpretações do porquê é essa. Se eu estou nesse nível aqui, se eu interpreto a vida desse, e eu estou vendo seres sencientes neste planeta, neste nível, eu me sinto impelido por compaixão, por amor, por uma série de princípios que fazem parte desse meu ser, em estender a mão. É uma das coisas que explica, né? Uma das respostas que a gente teria para esse tipo de manifestação, realmente, de se compadecer com o próximo, né, cara, e querer estender a mão, né? Que é uma coisa que a gente também não entende direito, né? A gente não entende isso, cara, né? Quando alguém tenta ajudar a gente e sem querer nada em troca, a gente acha muito estranho, né? Como assim? E fica desconfiado, né, cara? Não é possível, tem algum sentimento escuso por trás, eles devem estar nos enganando de alguma forma, e não, simplesmente é o prazer de ajudar o próximo. Eu quero te ajudar, cara, e acabou. A gente tem problemas sérios com isso. Mas, por outro, concordo, e por outro lado, eu acho que essa é uma das outras boas coisas que a pandemia mostrou. Tem muita gente que tinha pouco e foi lá ajudar, e individualmente ou coletivamente, mostrou que é possível. É que teve pouco espaço. De novo, a gente precisa procurar vocalizar mais isso, abrir espaço para esse tipo de coisa. Muita gente se desdobrou e está se desdobrando até hoje para ajudar o próximo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Quem que ganha mais espaço? Ganha mais espaço, como você falou agora. Para mim é genial que os grandes cientistas, os grandes laboratórios trocaram experiências para se ajudarem, mesmo em meio a uma concorrência e competição para chegar primeiro, porque não deixa de ser negócio. Tudo bem, mas trocaram informações, estão trocando, porque sabem que nenhum vai ter o privilégio. Serão 7 bilhões de doses 2 vezes, no mínimo. Então, vai ter para todo mundo. Agora, o que entra na mídia? Não, a concorrência, fulano passando a perna de outro, laboratório tal. Não é só o lado da moeda que a gente tem que ver. E o lado do olhar para o próximo, não só de pessoa a pessoa e de empresas a empresas, e empresas para pessoas também. Isso aconteceu. Você sabe que tem muita gente pobre, muita gente pouco instruída, quando recebe de graça, ela mesma nunca se acostumou a ter aquilo, ela estranha, porque imagina gente que nunca recebeu nada de graça, gente que nunca teve carinho, crianças abandonadas, crianças que ficaram em orfanatos, tal. É muito difícil, é muito complicado. Se a gente for analisar, é muito complicado. E gente como nós, eu, você e os seus grandes ouvintes que estão aí, de certa maneira, a gente tem entre aspas, obrigação de também lutar por todos os outros, porque a gente está bem. Se a gente tem tempo para fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente está bem. Sim, com certeza. Está bem.
A gente não pode estar tranquilo. Essa época agora de Natal, que é muito bacana, lembrar Jesus e tal, mas para muita gente é muito depressiva, é muito chata, traz muita coisa negativa. De fato. Né? É muito complicado. Então, tem que esticar a mão. Uma outra coisa que você falou agora, cara, também já no finalzinho aqui, mas só para ficar registrado e a gente não esquecer, seria interessante até um papo, cara, falando sobre isso. Por que a gente sempre, majoritariamente, digamos assim, ou predominantemente, por que a sociedade busca o caos, busca, né, assistir coisas ruins, busca, né, simplesmente ver a desgraça, acidente, né? E não valoriza outras coisas muito legais que estão acontecendo que passam batido, né, cara? Eu acho que dá um tema legal aí para a gente explorar. Se bem que eu acho que isso era muito característico da TV aberta, né, explorar esse nicho, mas eu acho que com a difusão, né, o conteúdo agora na nuvem, né, cara, ele dispersou bastante isso daí, né? Então agora não existe mais esse monopólio da mídia. Então, eu acho que a coisa tende a mudar. As pessoas tendem a procurar outros tipos de coisas simplesmente porque estão disponíveis. Não havia essa disponibilidade antes, né? Então, agora a gente tem... quando você fica de saco cheio de ver desgraça, você pega um vídeo e quer ver um documentário legal. E você vai lá e assiste, né? Então, acho que tem esse aspecto também que pode nos render um papo legal aí no futuro. Vamos prestar atenção. Cara, é isso. Bom, dava para entrar, inclusive, no assunto da meditação em si, das práticas em si, cara. Vamos ver também se a gente consegue explorar isso em outro momento. Faltou falar, né? Tem várias práticas meditativas, todas legítimas e ótimas, né? Mas, enfim, não deu tempo, então a gente deixa para outro momento aí. Agradeço muito a sua participação. Beleza, Roberto. Mais uma vez aí. Muito obrigado, Milton. Vamos nessa. Vamos junto. Nos encontramos aí na próxima oportunidade, aí na semana que vem, na próxima segunda. Ok, cara? Beleza. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.